Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Vamos agora para o nosso 20º capítulo de Provérbios. Isso significa que nós já vencemos 2/3 do livro praticamente. Estamos nos aproximando agora do último 1/3 do livro de Provérbios, então ainda dá tempo. Se você não começou a sua leitura, ainda dá tempo de começar. Você pode começar agora a partir do 20 e voltar depois no mês que vem, não tem problema, o livro vai continuar lá. Sendo que, por que você não aproveita já essa oportunidade para começar, não é verdade? Então vamos logo para o nosso 20º capítulo de Provérbios. O capítulo 20 de Provérbios fala sobre um assunto com o qual eu diria que muitos de nós vão se identificar, que é a juventude. O penúltimo versículo desse capítulo fala o seguinte pra gente: a beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Provérbios 20, 29. Nesse contexto, a força a qual o autor se refere não é simplesmente a força física. É mais do que isso, seria como o vigor, o ânimo, algo que a gente poderia de repente chamar de força de vontade, correndo o risco de não fazer exatamente a alusão correta ao sentido. Então fica ali como um vigor, vamos chamar dessa forma. E por que isso? Uma característica que a gente observa no jovem, e isso a gente consegue ver em quase todas as gerações de jovens que a gente tem registro, é a intensidade com a qual o jovem se dedica a alguma coisa. Se o jovem acredita em alguma causa, ele luta por ela até o fim. Se o jovem põe na cabeça, eu vou ser o melhor em determinada coisa, determinado assunto, determinada arte, área do conhecimento, ele vai estudar, vai treinar, vai se aperfeiçoar até conseguir conquistar o seu objetivo. O jovem se entrega de corpo e alma para aquilo que ele acredita. A gente sabe que, infelizmente, muitas vezes o jovem dedica esse vigor ao pecado. Não é uma surpresa você imaginar um jovem entrando de cabeça em ambientes obscuros, se envolvendo com pessoas não bem intencionadas, falando lá sobre aquilo das más companhias corromperem os bons costumes, como nós falamos antes. Agora, por outro lado, e se o jovem dedicasse todo esse vigor para o reino de Deus? O apóstolo João escreve o seguinte: filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. 1 João 2, 14. Ele aqui fala que convoca os jovens porque eles são fortes e porque venceram o maligno com a palavra de Deus. O jovem, ele pode até não ter tanto conhecimento de Deus quanto os mais velhos. Nesse versículo, ao se referir aos pais, o apóstolo fala aqueles que têm conhecimento do que era desde o princípio. E lá na passagem de Provérbios 20, a gente viu que os cabelos brancos são a coroa dos mais velhos, o que se refere ao conhecimento de alguma forma. Mas os jovens podem canalizar a sua força, que é a sua característica principal, para aprender, para se aprofundar na palavra de Deus. E de fato, é justamente esse o segredo para o jovem manter puro o seu caminho, para ele manter-se longe do pecado, conforme diz o salmista. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, 9 a 11. Agora, é muito comum também a gente ter aquela imagem do jovem como alguém inexperiente, alguém que não sabe das coisas da vida. E isso fala diretamente, conversa com aquela ideia do jovem que se deixa influenciar facilmente, que se distrai, perde o foco e acaba se perdendo com mais facilidade. Mas o apóstolo Paulo incentiva o jovem pastor Timóteo a superar esse imaginário a partir do seu exemplo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12.
Portanto, vamos superar essa imagem da inexperiência com o conhecimento da palavra de Deus e por meio do nosso exemplo. Nesse momento, alguns podem pensar: ah, André, mas espera aí, vai com calma, eu ainda sou jovem, eu tenho muitas perguntas, eu quero conhecer o mundo, eu tenho muita coisa para viver ainda, deixa eu viver um pouco antes de parar tudo e me dedicar ao ministério, me dedicar ao Senhor. Olha, aquele que é identificado como o pregador em Eclesiastes refletiu sobre isso. Ele ponderou essa aparente dualidade entre viver a vida e servir a Deus. Olha o que ele concluiu. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz com o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Eclesiastes 11, 9. O jovem é livre para aproveitar a sua vida. Ele pode escolher o seu caminho, ele pode seguir o seu coração, fazer aquilo que ele bem entender. Mas a gente precisa saber que todas as nossas ações têm consequências. E a gente vai ter que dar conta disso a Deus em algum momento. Esse mesmo pregador, logo no comecinho do capítulo seguinte, praticamente 2 versículos à frente do anterior, ele oferece um caminho melhor. Olha só. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Eclesiastes 12, 1. Nunca pense que viver a vida e servir a Deus são coisas opostas. Elas são, no mínimo, complementares. Se você escolhe seguir a Cristo desde cedo, você consegue aproveitar melhor as coisas verdadeiramente boas da vida. Porque trilhando o caminho de Deus, você se afasta do pecado que só te atrasa, que na verdade só te aprisiona, como a gente já falou anteriormente. Quando chegarem aqueles que o pregador chama de dias difíceis, em que possivelmente não teremos mais a mesma força que um jovem, poderemos nos lembrar de tudo aquilo que aprendemos com o Senhor e já teremos intimidade com Ele. Sabedoria que nos dá prazer, como também falamos anteriormente. E com isso teremos o nosso ânimo revigorado. E se você de repente pensa que já não faz exatamente parte da faixa etária que dá para chamar de jovem, ou que sente que já não tem aquela mesma força que já teve algum tempo atrás, olha, a boa notícia é que esse vigor também está disponível para você. Observa só. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 30 a 31. É o Senhor que nos dá essa força. Ao passo em que a gente tem que aproveitar a nossa força da juventude para servir a Deus melhor nesse momento, a gente também pode contar com esse revigoramento que Ele oferece a nós, independente da idade, independente do exterior, da força física. Portanto, aproveite a sua força, jovem, e que Deus te abençoe. Amigos, com isso a gente conclui a mensagem de hoje, mas antes de irmos embora, eu gostaria de fazer uma oração por você. De repente você vê tudo isso que eu falei e pensa: poxa, André, eu achei muito legal, mas acontece que eu já fiz as escolhas erradas, eu já não decidi seguir a Deus na minha juventude, hoje eu já não tenho aquela mesma força e eu acho que eu perdi o meu tempo. Eu perdi a oportunidade que eu tive de seguir a Cristo quando eu tinha força. Olha, a boa notícia é que o perdão de Deus é para todos. E graças à sua misericórdia que se renova, a gente pode recuperar o tempo perdido. Por mais que tenhamos vivido uma vida de pecado até um certo momento, quando nós escolhemos seguir a Cristo, Ele entra no nosso ser e conserta tudo. E a gente vive uma vida nova a partir daquele ponto. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode ser uma nova criatura, nascer de novo, como Jesus disse uma vez. Então, vamos orar.
Senhor Jesus, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá a força, o Senhor nos dá a força da juventude que devemos aproveitar e canalizar para a Tua obra, para investir no Teu reino, para realizar os Teus sonhos para a nossa vida. Mas, além disso, o Senhor também nos fortalece independente do nosso exterior, independente da nossa força física, da nossa saúde. O Senhor nos dá a força que vem do Espírito Santo e nos permite conseguir continuar nessa caminhada. Meu Pai, nós clamamos, meu Deus, por todos aqueles que sentem que já não têm mais a mesma força e que também não fizeram esse investimento em seguir a Ti. Aqueles que até hoje têm vivido o caminho errado, o caminho de pecado, e sentem que não tem mais como voltar atrás. E de fato nós sabemos que o passado ficou para trás, mas o Senhor lança no mar do esquecimento todos os nossos erros quando nós entregamos nossa vida a Ti, meu Pai. Então por isso hoje eu quero orar por aqueles que hoje querem começar uma vida nova, aqueles que estão cansados da vida de pecado que têm vivido até então, estão cansados de gastar a sua força com aquilo que não acrescenta, aquilo que só os afasta da verdade e querem a partir de hoje viver para Ti, meu Deus. Receba-os na sua casa, meu Pai, escreva os seus nomes no livro da vida e que eles possam ter a certeza de que o Senhor os salva, meu Pai. Que eles entreguem a sua vida completamente a Ti, se arrependam dos seus pecados e a partir daí, crendo que o Senhor é o único e suficiente Salvador, recebam a vida eterna e a força do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Gente, então realmente por hoje é isso. Lembre-se sempre que o Senhor é quem nos dá força. E se você quer começar uma vida nova, as portas estão abertas. A oportunidade está diante de você de hoje mudar quem você tem sido até então. Mudar para alguém que conhece a verdade que há em Cristo e por ela é liberto. Então, compartilhe esse vídeo para todo mundo que você conhece, todo jovem que você sabe que precisa dessa forcinha e aqueles que de repente não são jovens, mas precisam ser lembrados de que a força não está nos músculos, está no Espírito Santo que nos fortalece. Então, antes de você compartilhar a verdade, deixa o seu like, se inscreve. Nós ainda temos pelo menos 11 dias para falar sobre provérbios, então se prepara que ainda tem muita coisa para rolar ainda. A gente está só no começo, isso é só um gostinho de tudo aquilo que a palavra de Deus tem a nos oferecer. Fica na paz e até a próxima, se Deus quiser.